Pessoal, tudo bom? Aqui quem fala é o David novamente, certo? Eu resolvi fazer uma coisa aqui, certo? Esse aqui é o vídeo, né, que eu fui citado pelo... Aliás, a live em que eu havia sido citado pelo Vinícius César, né, durante aí a exposição minha, né? Ele praticamente me jogou pra ser linchado ali, né? De uma certa forma. Ele praticamente me jogou ali pro canto dos teístas, começou a criar espantalhos sobre o meu posicionamento, enfim. Mas eu não quero falar sobre o Vinícius César aqui em si, certo? É mais sobre os comentários do vídeo da live, né, gravada, que ficou aqui, né? Eu quero mostrar para vocês, primeiramente, o nível dos ateus. Segundo, a arrogância dos apologetas teístas. Principalmente a arrogância daqueles que se julgam superiores, né, intelectualmente até a pessoas que são pareadas, né, razoáveis, quase que ao mesmo nível dele. Até mesmo essas pessoas são jogadas como inferiores intelectualmente, mesmo elas tendo um mesmo grau ali de conhecimento, elas já são julgadas, né, jogadas dentro do pacote, elas já são jogadas ali dentro do pacote ali completo, e simplesmente é isso, né. É, Simplesmente é isso, eles pegam e jogam todo mundo ali no pacote dos ateuzinhos ali que não entendem nada de filosofia, e todo mundo então é medíocre. Ninguém sabe nada de filosofia, só eles que são os sabedores de filosofia, etc e tal. Eu vou mostrar isso aqui pra vocês, como é que é a arrogância apologética, né? A arrogância desses apologetas. Boa parte desses apologetas são assim, ok? Isso é algo que me incomoda desde muito tempo, desde quando eu era da época do grupo contra os acadêmicos, né? Que eu observava esse tipo de comportamento, principalmente vindo de pessoas que se consideram ungidas de Deus, que são embebidas, né, de filosofia cristã e que se comportam de uma maneira que não condiz em nada com esses princípios, com essas máximas, com essas coisas que esses pressupostos que eles dizem acreditar, certo? Mas aqui, enfim, aqui é a minha live que eu entrei no meio, né, para corrigir o Vinícius César a respeito das 5 vias. Ele continua criando espantalho sobre a minha pessoa até hoje. Já vi aí uma live que ele fez aí, onde ele falava, esses ateuzinhos que ficam defendendo as 5 vias, para você ver como é que o cara é desonesto. Mas enfim, isso não é o foco do vídeo. Aqui no caso, né, aqui foi as coisas que eu disse pra ele, né, respondendo ele, não interessa aqui, né, deixei alguns links aqui pro pessoal dar uma olhada sobre as coisas que eu tava falando na live. Provavelmente poucos leram. E aqui a gente vai ver, nós vamos ver aqui o nível das respostas, né, da resposta desse pessoal. E aqui você pode ver aqui, ó. Primeiro aqui os pessoal atacando a minha pessoa, né, dizendo que eu quero me aproveitar da situação, etc, né. Enfim, eu vou deixar isso daí pro julgamento de vocês, eu não vou nem falar nada sobre isso. Enfim, esses que estão falando sobre a minha pessoa, mas tem uns que é de uma mediocridade que eu vou te falar. Enfim. Aqui, ó. Ó. Aqui, ó. Esse nível aqui, ó. Você acha que um cristão burro vai entender argumentos inteligentes? Não entende nem a Bíblia que lê? Tipo, aqui você vê. Primeiro eu tô falando aqui dos ateus, né? Esses ateuzinhos aqui também é complicado, ó. Tá vendo esse Ítalo aqui, ó? Pra você ver. Ele acha que todo cristão é burro, todo religioso é necessariamente burro, né? Aí eu peguei e citei aqui, né? Sim, porque o Gilberto Santos era burro, né? Meio que dei uma cutucada aí nele aí sobre essa questão aí que ele citou, né? Aí, tá, ele era burro. Tu que é inteligente então, né? Aí eu citei aqui rebatendo ele. Mas ele estava se formando em teologia, por isso na faculdade dele ele mesmo começa a questionar sobre o que ele acreditava e com a argumentação simples do Vinícius que ele mesmo fala na live. Isso aqui demonstra que ou ele não sabe interpretar as coisas que ele está assistindo e lendo, porque não foi exatamente assim que aconteceu a coisa não, cara. Ele teve uma experiência pessoal lá que ele não teve a experiência pessoal com Deus e ele começou a se sentir compelido ali de que talvez não existisse. E aí talvez ele tenha entrado em contato com a literatura, né, pelo que ele mesmo disse na live, né, com o Vinícius César, o Gilberto Santos, que era do canal Cristão Contemporâneo e se tornou ateu, né, atualmente. Caso
alguns de vocês aí que estejam assistindo não saibam. Mas enfim, a forma de desconversão dele foi totalmente diferente disso aqui que esse cara tá falando, né? Que esse tal de Ítalo aqui, ó, esse Ítalo Mendes aqui tá falando. Não foi dessa forma. Foi primeiro uma experiência pessoal, que ele não teve, que ele buscava essa experiência pessoal, ele não teve, com Deus. E também, além disso, né, além dessa questão da experiência pessoal, ele provavelmente entrou em contato com literatura ateísta qualificada, que foi o que ele citou ali na live. Ele citou várias coisas ali, Graham Hope, Quentin Smith, enfim, e outros autores, né, o próprio Jeffrey J. Lauder, quando ele fala sobre a ressurreição de Jesus, né. Então, assim, foram vários fatores, não foram só um, e não foi principalmente isso aqui. Alguém se desconverter com essas argumentações do Vinícius, pelo amor, cara. Pelo amor, pelo amor, pelo amor, cara. Que esses argumentos são mais patética que tem, né? Nível Salatiel de argumentação, né? Pra quem lembra aí do Salatiel. Mas enfim, vamos lá. Cara, ó, esse outro aqui, ó. Cara, os crentes usam o mesmo argumento que você usou e que você mesmo disse que é para usar contra eles. Filosofia da religião não tem absolutamente nada a ver com as questões abordadas no vídeo. Você não entende ou finge que não entende. Realmente, se você é ateu mesmo, com certeza está começando e tem que comer muito arroz com feijão. Corta essa, amigo. Ai, ai. É complicado, né? Ó, pra vocês verem o nível da pessoa, né? Mas enfim. Aqui fica meio nebuloso se está referindo a mim ou se o cara, né? Mas parece que é pra mim, pelo jeito, né? A maioria aqui é pra mim. Aí aqui, né, o Copérnico deu meio que umas nerfadas nele também, mas enfim, isso aqui o resto não interessa. Esse aqui fez então, inclusive umas questões nada a ver. Ele veio num vídeo meu tentando fazer uns questionamentos sobre certos tipos de deuses. Eu vou ainda responder em um vídeo posterior, esse Flávio Carité aqui. Se vocês forem no outro comentário meu, ele vai estar citando outro tipo de deuses, vai estar fazendo um monte de coisa. Enfim, eu vou responder esse cara aqui posteriormente, certo? Mas esse cara aqui também é outro que não sabe nada sobre filosofia, provavelmente, pelo que eu percebi, e fica palpitando por aí. Mas enfim. Ok. Aí, ok, vamos chegar aqui na parte dos apologetas, certo? Esse Murilo aqui, ele me parece até que modesto, ele me parece um cara bacana, me parece um cara que realmente ele está interessado na busca da verdade, ele realmente está convencido, está convicto na posição dele, de que Deus existe, etc e tal. Ele cita até o Mário Ferreira dos Santos aqui, é justamente um texto, né, aqui, citando esse blog aqui, né, justamente para corrigir aí sobre as 5 vias, com a perspectiva do Mário Ferreira dos Santos, que é outro teísta aí, que é distributista inclusive, né, e é cristão, que é, no caso aí, um dos ícones aí de certos apologetas, né. Aí ele corrige essa questão aí, e aí, beleza, né? Ele vem aqui, cita algumas coisas, ó. Pela análise da primeira via, já se vê que sequer compreendeu que ela tratava do princípio que dá base à ciência experimental. Não é necessário ouvir o restante. Mais um ateu atacando um espantalho. E aqui eu concordo com ele, cara. Aqui eu concordo com ele no sentido de, tipo, as críticas do Vinícius, eles não chegam nem perto de relar nas 5 vias. Justamente por aquela questão que eu falei na live, porcaria dos pressupostos metafísicos da metafísica aristotélica, né? A aristotélica atomista, que é justamente aquela questão do realismo das formas. Eu vou explicar isso em outro vídeo posteriormente, quando eu for falar das 5 vias, certo? E aí sim eu vou tentar tecer uma crítica melhor, né? Uma crítica mais embasada, né? Eu vou invocar o conceito, a ideia de inércia existencial em contraposição à conservação divina, etc e tal. Eu vou tentar falar sobre essas questões mais pra frente, certo? Mas primeiro eu tenho que dominar melhor elas para poder trazer aqui para vocês na íntegra, certo? Enfim, beleza. Aí aqui ele citou, né? Rebateu ele todo. Aí beleza, né? Aí beleza aqui, né? Ele citou aqui as questões relacionadas à filosofia aristotélica, ó, você pode ver aqui. Justamente as questões dos pressupostos, etc e tal. E aí, ok, né? Beleza, ok. Eu vou tentar procurar aqui o comentário onde ele fala sobre a minha pessoa. Ele tem mais um comentário aqui, ó. Beleza, ó. Aí ele comenta isso aqui, ok, ele corrige ele. Aí, ok.
Aqui, ó, enfim, quanto mais vejo esse vídeo, mais confusão encontro com conceitos básicos, né? Certo, isso aqui tá absolutamente correto. O Vinícius César não entende bosta nenhuma, certo? Da filosofia aristotélica tomista, né? E não entende nada do fundamento, né? Filosófico que você precisa ter para poder ter certas posições, né? Certos pressupostos filosóficos nas suas atitudes, nas suas, nos seus posicionamentos, são pressupostos dezenas de coisas, enfim. E um cara que não tem consciência dessas coisas, ou que ele ignora a relevância dessas coisas, é um cara que não merece atenção nenhuma. Enfim. Aí beleza, aí ele chega aqui, o coitado do gurização, né? Eu acho que ele quis dizer gurizão, né? Também não está em posição intelectual melhor que a sua. Quer dizer, ele está dizendo que eu estou na mesma posição ou até inferior à dele, a do Vinícius César. Ou seja, você ver a prepotência do cara. Porque, tipo assim, é, aliás, eu não diria nem prepotência, acredito que ele é um cara bem preconceituoso mesmo. Provavelmente ele deve ter pegado ali a. Ele deve achar que todo ateu é burro. Enfim, não que todo ateu é burro, mas que tipo, a maioria é burro, então, portanto, qualquer ateu que ele vê aí pela frente vai ser necessariamente burro, principalmente aqui no Brasil. É justamente esse o problema, né? Eu não culpo totalmente ele por pensar dessa forma, por quê? Porque os próprios ateus aqui do Brasil não ajudam isso. Não ajudam a quebrar esse estereótipo, certo? Então ele não é totalmente razoável ele pensar isso a respeito da minha pessoa, certo? Então eu até entendo um pouco ele aqui, mas ainda assim eu acho que ele deveria ser mais modesto. Me igualar ao Vinícius César, ou me inferiorizar a ele intelectualmente é lamentável, cara. Lamentável mesmo. Muito lamentável, mas enfim. Se ele quer isso, ok. Dois confusos debatendo sobre o que não conhecem. Foi o que vi. Então você não viu certo, meu amigo. Porque eu tava falando desde o princípio das questões que você mesmo citou lá quando você citou o Mário Ferreira dos Santos, certo, o Murilo Fernandes? Mas tudo bem, deixa essa coisa passar só pra vocês verem aqui que de fato fica a arrogância do cara. Porque, tipo, ele não reconhece nem mesmo que eu sei o mínimo. Ele acha que eu não sei nada. Nada mesmo, nada mesmo. Nem o mínimo ele concede pra mim. Ele acha que eu não sei nada, que eu não li nada, que eu não vi nada, não li nada, não li a Suma Teológica, não li nada. Mas enfim, tudo bem, vamos prosseguir aqui. Ó. O amigo, não leva a mal, mas vá ler os livros que recomendei no meu outro comentário. Isso aqui eu espero que seja pro Vinícius, mas provavelmente ele deve estar pra mim, né? Tanto é que aqui, ó, você pode ver aqui, ó, a mesma indicação vale pro gurização. Pro gurizão. Não sei nem o que é gurização, cara. Sinto muito, cara. Não sei. Deveria prestar um pouco mais de atenção nisso daí, beleza? Mas beleza. São leituras básicas gerais. Há outros autores que tratam do mesmo. Isso eu sei, cara. Isso eu sei, mas beleza. Vamos deixar isso aqui de lado. Só pra você ver o nível do cara. O cara é realmente arrogante. Ele acha que só porque ele sabe daquela coisa, significa que necessariamente os outros não sabem nada. Mesmo quando o cara demonstra saber pelo menos o mínimo. O mínimo, pelo menos, eu demonstro saber. Isso é claro pra qualquer um. Agora, beleza, se ele quer me dizer que eu não sei nada, tudo bem. Beleza. Mas é interessante você pegar esses exemplos. Mas o que eu quero ver mesmo, o que eu quero mostrar aqui pra vocês, é algo pior, cara. É algo pior. Vamos voltar naquele outro comentário. Foi um cara que eu rebati, velho. Nesse comentário aqui dele, do Murilo Fernandes. Que parece ser um cara decente, né? Intelectualmente, mas que é um pouco arrogante, infelizmente. Infelizmente ele está rodeado dessa arrogância, talvez pelo meio em que ele conviva, isso tenha afetado a perspectiva dele acerca do lado oposto, do lado ateísta, né, da coisa. Mas beleza. O que eu quero que vocês prestem atenção é nesse tal de Moraes aqui, ou Morales, enfim, Moraes. Cara, para vocês verem o nível de arrogância, beleza. Aqui, né, provavelmente ele está respondendo a um outro ateu aqui que deveria ter começado a discussão, mas olha só, vamos vendo. Ó. O termo mais adequado seria ente, mas essa sua objeção não passa nem perto de refutar qualquer coisa. Alguém deve ter objetado e apagado o comentário. Aí, ó. Aí esse outro animal, esse animaníaco aqui, literalmente animaníaco, que é um cara que não deve manjar nada de filosofia. Olha lá, ele refutar a falácia de dizer que é um ente ser porque sim? Não, não se refuta a falácia, se aponta. Como se, tipo, mano, tudo que o outro cara estivesse falando não tivesse sentido nenhum, fosse tudo falácia e pronto, né? A falácia da falácia. Mas enfim, o Moraes aí ele vai responder: você não apontou nada, que seja senhor sabichão. Um ente contingente necessita de ser causado por outro previamente pela própria definição de contingencialidade. Aqui ele invoca aquela noção, né, de necessidade, contingência, etc e tal. Que isso não
questões mais relacionadas à modalidade, né? Mas enfim, a gente não vai entrar nessa coisa aqui, nesse vídeo. Aí beleza, ele me aponte um ente físico que tem em si a própria existência, ou seja, que não foi causado por outro. Aí o Animanico Verde ele rebateu o cara, não. Ele vai lá e só quer saber de onde você tirou a ideia de quem tem que ser um ente inteligente, o nosso causador, e não um evento ou causa não pessoal. Se for só sua fé, é esse o caso? Nem discuto. Bom, enfim. Aqui foi uma resposta um pouco mais razoável, ok? Não foi totalmente sem sentido. Mas enfim, não foi completo, ok? Ele poderia ter endereçado melhor esse ponto do Moraes, mas não, ele continua ainda tentando lacrar em cima do cara. Mas beleza, aí o cara vem aqui também e começa a rebater, né? Tu nem sequer sabe o que são as 5 vias. Se tu ao menos tivesse lido o mínimo, tu não falaria tanta merda. A questão em voga não é qualquer causa, seu jegue. É a causa primeira. Essa só pode ser inteligente, pois ela precisa ter em si todas as qualidades em grau supremo, ou seja, inclui-se aí a inteligência. E por outro motivo, mais cabal ainda, tudo que tem uma finalidade tem essa finalidade dada por um ente inteligente. Exemplo, a mesa tem o fim de sustentar um prato de comida. Esse fim foi dado por um ente inteligente, um homem. Nos é evidente que tudo que nos cerca tem uma finalidade, inclusive finalidades dadas anteriores. Então aqui ele invoca uma noção de alinhada com uma forma de teleologia, né? Para quem não está familiar, a teleologia é a ideia de que tem uma finalidade ali para as coisas, né? Uma teleologia ali por trás, uma finalidade estabelecida por um ente inteligente ali sobre certas coisas, enfim. Isso é teleologia, ok, pessoal? Para quem não tem noção. Alguns de vocês provavelmente devem ter. Exemplo, bico do pica-pau para bicar, as nadadeiras para nadar, as asas para voar. Conclui-se então a necessidade de uma inteligência responsável para a concessão desses fins. Isso não poderia ser dado por algo não inteligente, pois tudo que não é inteligente não tem intencionalidade e todo fim necessita por si uma intenção anterior, como já foi provado. Aí beleza. Aí aqui o cara, ao invés de ele rebater as coisas que o cara falou, olha lá, o que ele vai e fala. Ele primeiro ele começa a se sentir ofendido, né, pela ofensa solta lá dele. Primeiramente, Jeg é você e seu pai, que te pôs no mundo, olha as ideias. Olha lá, segundo essas 5 vias não provam merda nenhuma e se sustentam na afirmação de fé. Coisa que o cara aqui não percebeu, que o cara forneceu outros tipos de motivações aqui, né? Outros tipos de sustentos, inclusive uma forma de argumento teleológico ali menos trabalhado para poder apoiar as ideias ali dele teístas, né? Mas enfim, o cara aqui não se engaja. Presta atenção nesse ateuzinho aqui também. Ó, Fed, que o universo existe com um propósito. Por isso, pressupõe que tem que ser seu Deus pessoal e sempre será uma falácia. Você acredita primeiro e tenta depois justificar a crença argumentando e não demonstrando. Além do que vocês nunca provam que o que existe não pode ser resultado de processo natural e evolutivo. Vai estudar, Zé. Aqui, aí beleza, né? O cara ele não endereçou direito as coisas que foram colocadas aqui. Ele não endereçou direito, ele endereçou tudo pela metade, ok? E ele se acha foda, né? Você acha que refutou o teísta aqui, o Moraes, né? Mas o Moraes também não é um cara que se salva lá muito não, viu? Vocês vão ver aqui. Aí beleza, ele kkkk, como sempre, o ateu asno parte pra cima de todos os seus semelhantes dessa tua beauty. Tu foi confrontado com fatos e argumentos e tua desculpinha vai estudar. As 5 vias são puramente racionais e demonstráveis. Aqui ele tem razão. No caso, a prova que eles se referem não é uma prova empírica, né? É uma evidência empírica, mas sim uma argumentação lógica, uma argumentação plausível que leva a uma determinada conclusão ali. Isso tornaria a crença justificada, né? Razoável, por assim dizer. Ou seja, acreditar em Deus não seria totalmente razoável se as razões forem sólidas, certo? As razões fornecidas. Esse é o meu problema com essa ideia, né? Que as razões em si fornecidas pelos teístas são sólidas, né? Eu não acredito nisso. Eu acredito que na verdade elas são algumas são falaciosas, outras são falsas, mas enfim, isso daí a gente não vai discutir agora, certo? A gente vai ver aqui. E demonstráveis. E isso foi feito de maneira mais didática possível, mas como te falta cérebro, tu vem com falácias. E ainda por cima me acusa de ser falacioso.
Tu nunca leu uma página de São Tomás, o que provavelmente é verdade, pelo que eu vi ali do Animaníaco, e nem sequer deve ter lido as 5 vias para ser tão inteligente como é evidente. Mais uma vez, um ateu passando vergonha como de costume. É justamente isso, cara. Vocês vão ver que a arrogância desse cara aqui, ela é muito ampliada por conta de imbecis como esse aqui. Esse tal de Animaníaco. Então, um imbecil desse aqui fornece justificativa para uma atitude de um imbecil desse aqui, entendeu? Então, dois imbecis, um imbecil mais um imbecil igual a dois imbecis, entendeu? É matemática básica aí, ó. Mas enfim, um imbecil fornece sustento para outro imbecil, né? Para a atitude idiota do outro imbecil. Mas enfim, vocês vão ver. Aí beleza. Aí que tem o Moraes, né? Até agora tudo que tu argumentou foi refutado e teu comportamento fez jus à sua burrice. Aí beleza. Aí aqui tem Animaníaco. Aí ó, Moraes. Exceto que você não apresentou fato nenhum, seu burro. Só regurgitou uma falácia que nem é de sua autoria. Quem passa vergonha é você. Aí ele vem aqui, ó. As 5 vias são puramente racionais e demonstráveis, mas seu Deus não é racional nem demonstrável. Burro. Ao afirmar que o universo tem propósito sem demonstrar e tentar usar argumento como evidência é coisa de desonesto. Ele, na verdade, ele forneceu um argumento. O argumento dele é que não pode existir... É que coisas ali têm uma finalidade, né? Ele tentou justificar ali o porquê que tem uma finalidade e atribuiu essa finalidade ao agente inteligente ali, externo, né? Uma consciência externa ali, inteligente, mas enfim. Ele forneceu uma certa forma de argumento e poderia receber uma refutação muito melhor do que simplesmente isso aqui que esse Animanico tá fazendo. Mas enfim, eu chego até lá. Aí beleza, ó, Moraes. KKKKK. Eu que passo vergonha? Estou cogitando que tu não sabe ler porque eu já te refutei. Aí beleza, ele vem aqui, ó. Como meu Deus não é racional e demonstrável. Tu, tu não me... Tu não me pediu para demonstrar Deus. Tu falou que a causa primeira não é necessariamente inteligente. Eu provei que é, seu asno. O argumento como evidência é coisa de desonesto. Isso aqui também, ó, é outra coisa que é complicado, né? Nesses ateus aqui, ó. Rindo de desespero? Me prova aí alguma coisa que existe e não seja conceitual sem ser através de evidências, burro. Aqui você consegue entender que ele é adepto de uma forma de empirismo, né? Mas enfim, ele não deve saber muito bem o que é essas coisas. Mas enfim, ok, vamos partir aqui para essa parte aqui. Ó. Aqui muito incrível como todo ateu é asno. Olha só, ó, o que o cara disse. Incrível como todo ateu é asno. Ele não tá falando a maioria dos ateus, ele tá falando que todo ateu é asno. Você tá entendendo aqui? A arrogância do cara? Certo? Ele acha que todo ateu é burro, que não sabe nada, enfim. É totalmente arrogante e prepotente. Beleza. Como tu vai fazer uma análise da evidência sem uma base filosófica? Os fatos e dados são insuficientes por si só. Se tu se limitar à evidência, ou seja, à verificabilidade empírica, tu se iguala a um animal selvagem, irracional. Já que tu diz tanto da evidência, eu te proponho um desafio, cara animaníaco. Prove usando a evidência somente. A evidência é que toda a verdade só pode ser atestada pela mesma. Adianta que tu não irá fazê-lo, pelo motivo que já expliquei. A verificabilidade empírica é insuficiente por si só, ou seja, você precisa da filosofia ser inteligente. Aqui ele tá completamente certo, cara. Completamente certo. É uma coisa que esses caras aqui, ó, não entendem. Esse tal de Animaníaco e o Vinícius César e essa galera não entendem sobre isso. Eles palpitam pra caralho. Entendeu? Pra caralho. Sobre um monte de coisa. Eles não têm consciência de muitas das coisas que eles falam. E simplesmente eles usam um showzinho retórico para poder animar a galerinha, entendeu? Então, realmente eles fazem um papel muito medíocre aqui. Muito medíocre, cara. Se você parar pra pensar, são poucos os conteúdos do canal do Vinícius César que realmente são relevantes. Tem conteúdos relevantes no canal dele? Tem, cara. Tem as questões históricas que ele aborda, etc e tal. Então, assim, o canal dele não é um completo lixo. O cara tem conteúdos bons, certo? Alguns conteúdos bons, mas são tão poucos, tão reduzidos e se referem geralmente a questões mais históricas, etc, que, velho, isso daí ofusca. É ofuscado pelo fato dele não ser um completo asno em filosofia e em outras coisas. Até em biologia em si. Eu já vi comentando alguns erros, enfim. A gente pode abordar isso depois também. Mas enfim. E aí, ok, tudo bem.
Aí, ó, provou a sua ignorância, nem sequer mencionando o método científico. Cara, aqui você percebe que o cara não tá nem lendo direito o que o outro tá escrevendo. Ele falou sobre isso justamente no comentário acima, mas o cara, o animaníaco, parece que não sei lá, é cego. Não sei, talvez. Mas enfim, você é perda de tempo, só repete falácia atrás de falácia e foge. Na realidade, quem tá fazendo isso é justamente esse aqui, né? Mas enfim, vamos lá na parte do que interessa. Beleza, eu tô acabando de se refutar, o método científico alcançado a partir da razão é somente desta, ou seja, não se alcança por evidências, mas é muita burrice para uma pessoa só. Método científico é epistemologia, ou seja, meta-científico. Vai demonstrar que o universo tem propósito ou vai se esconder atrás de falácia atomista? Método científico nas evidências. Nossa, esse cara aqui, ó. Aí ele, hahaha, tá rindo da própria ignorância, né? Que eu não entendeu nada que o Moraes disse, mas enfim. Tu não ganhou nada senão o título de burrice. Realmente, concordo com o Moraes nessa parte. Mas só que esse aqui não tá em uma boa posição, não, vocês vão ver. Ele talvez mereça um segundo lugar no título de burrice, talvez, não sei. Mas enfim, vocês vão ver o porquê que ele merece o segundo título. Mas enfim. Método científico nas evidências, o animal diz que não se usa evidência para formular um método científico, não sabe ler, não é, realmente o cara é foda. Aí beleza, ó. Aí chega aqui esse assassinado e desaparecido aqui que eu acho que era o Shaolin ateu, né? Não sei se ele mudou de nome, não sei, aconteceu alguma coisa aqui, mas enfim. Tudo bem. Enfim, até achei estranho esse nome aqui. Depois eu vou dar uma olhada, porque Assassinato Desaparecido não era o nome dele. Eu acho que era o Shaolin Ateu. Não sei se era o Shaolin Ateu, enfim. Mas enfim. Enfim, a gente vai ver isso depois. Eu vou até curioso ver porque que mudou de nome aqui, cara. Bizarro. Bizarro demais. Mas enfim. Ainda mais pro nome desse. Mas enfim, olha lá. Realmente, depois dessa fui refutado, né? O cara péssimo. Tipo, como se já refutasse o cara. Realmente, depois dessa fui refutado. Péssimo. Nunca tinha pensado nesse argumento. Aí ok. Aí vem aqui embaixo, né? A questão, entre aspas, a questão em voga não é qualquer causa, seu jegue. É a causa primeira, né? É o que eu respondo, né? Aí eu respondo o seguinte, né? Sobre essa questão aqui. Ó, isso não faz sentido, pois existem bons argumentos demonstrando que uma divindade que possui todas as qualidades, com os vários atributos divinos, normalmente conhecidos, acabaria sendo contraditória em si mesma. Aqui eu estou citando, meio que vagamente, os argumentos da impossibilidade, né? Como aquele do paradoxo, que envolve o paradoxo da pedra, né? Por assim dizer. Ó, na medida que existem qualidades que logicamente se anulariam se estivessem presentes simultaneamente em um único ser. Isto é o que, por exemplo, é demonstrado através do paradoxo da pedra, tanto na formulação original, que se aplica à definição mais senso comum de onipotência, como aquele que pode fazer até mesmo logicamente possível. Essa definição, eu digo que ela é uma definição senso comum, e geralmente os apologetas, eles batem o pé, eles esperneiam e eles dizem que não, mas esse não é a definição da maioria dos cristãos, que sei lá o que. Aí eu sempre uso o exemplo dos tiozinhos daí de igrejinha neopentecostal da esquina e tal, e dos avós, né, das pessoas mais velhas. Se você perguntar para uma pessoa mais velha, se Deus pode fazer até mesmo logicamente impossível, eles quase certamente vão dizer sim. Eu sempre bato a perna nisso, ok? Então não adianta vir me falar que não, mas essa não é a definição que os cristãos verdadeiramente aderem, não é a mais senso comum. É sim, cara. É sim. E se você duvida, vai simplesmente em qualquer lugar aí, pergunta para pessoas que não estudam teologia nem filosofia o que elas acham que a onipotência é, né? Que é se Deus pode fazer até mesmo o, o logicamente impossível, né? Por assim dizer. Por assim dizer, certo? Então, ok. Certo? Vamos aqui prosseguir aqui com a questão. Aí beleza, né? Eu cito essa questão aqui dos argumentos da possibilidade, né? Aí lá, eu cito que se estivessem presentes simultaneamente, é o único ser gera nenhuma contradição. Isto aqui é, por exemplo, a demonstração para aí beleza. Que é uma definição cartesiana, inclusive, né? Que eu falo que é do Descartes. Justamente o carinha que ele tá aqui com a fotinha, né?
Aí, como em novas formulações iguais à do filósofo Patrick Green. Presta bem atenção a essa coisa que eu falo. Fala de uma das formulações possíveis, que é apresentada no livro que eu citei no capítulo 12, onde o paradoxo é reformulado em termos de indexicais essenciais, certo? Que são signos que se referem a um determinado ou determinados sujeitos dentro de um determinado contexto. Sendo assim, me parece problemático alegar que é possível que exista um ser que contenha todas as perfeições, uma atividade sob pena de acabar com o conceito de Deus logicamente contraditório em si mesmo. Então eu apresentei aqui para ele meio que vagamente mesmo, não sei citar o argumento em si, sem expor o argumento em si, mas somente citando de vagamente esse argumento, que é o argumento presente no capítulo 12 do livro do organizado pelo Michael Martin, que é aquele que eu vou fazer a série para vocês, certo? Então eu não vou citar o escopo do capítulo inteiro, porque eu vou fazer a série ainda aqui para vocês no canal, tudo bem? Então aqui eu tô só citando aqui por cima, realmente para vocês perceberem. Aí beleza, aí eu pego essa aqui, ó. Por outro motivo mais cabal ainda, tudo que tem uma finalidade tem essa finalidade dada por um ente inteligente. Exemplo, a mesa tem o fim de sustentar um prato de comida, esse fim foi dado por um ente inteligente, o homem. Nos é evidente que tudo que nos cerca tem uma finalidade, inclusive finalidades anteriores ao homem. Aqui ele invoca um argumento teleológico, só que o que eu faço? Primeiro eu meio que dou uma mini rebatida nele, né, uma mini rebatida, e logo em seguida eu já puxo um argumento teleológico do mal, né, demonstrando o problema com essa ideia de uma teleologia que aponte para um Deus, principalmente que tem as características do Deus que ele acredita, né. Então eu já faço uma mini crítica aqui à teleologia que ele está propondo e faço uma conexão com uma forma de argumento teleológico do mal, né, inclusive expõe aí uma formulação do argumento do sofrimento e tal, que é a que eu cito aqui, com o do Jeffrey J. Lauder, né, que o Jeffrey J. Lauder aborda contra o William Lane Craig. E eu também exponho meio que vagamente uma forma de argumento teológico do mal, né? Mas não por completo. Aqui você já parte de uma generalização com base na observação empírica, ao ver que mecanismos artificiais necessitam de um criador capaz de raciocinar, planejar e criar tais coisas, para dizer que as coisas naturais também devem ter um criador que as planejou. Acontece que esses exemplos apenas demonstram que certas coisas, tais como uma o projetista para serem criadas, justamente por terem uma intencionalidade por trás, mas disso não dá para você estender, nem sei se escrevi correto, estender, esse raciocínio para o universo como um todo é muito problemático, principalmente para alegar que essa tal inteligência suprema é também sumo bem, tal como apontado por Aquino, Nogueira, Maria Ferreira e outros apologetas na conclusão de seus raciocínios. Na medida em que vemos falhas em certos mecanismos que teriam supostamente sido criados ou guiados pelas finalidades, ou vemos inclusive resultados que ocorrem através destes processos que são dignos de sadicidade, de uma inteligência um pouco defasada na medida em que conseguimos imaginar, sendo logicamente possível que pudesse existir um mecanismo evolutivo similar ao atual, no sentido de guiar os animais e todas as formas de vida para estágios de evolução, superação, em que superam os estágios antecessores onde não tinham todo o arcabouço necessário para permanecerem vivos, mas que não contivesse essa quantidade de sofrimento existente, ou até mesmo que abolisse todo o sofrimento e dor, tornando-os desnecessários para a perpetuação da vida e garantindo com que boa parte das espécies que correntemente se encontram extintas permanecessem vivas por mais que reduzidas, já que necessitaria de um equilíbrio na natureza, algo que não existe perfeitamente em nossa realidade atual, inclusive, onde pragas acabam se propagando, aniquilando os meios de subsistência de outras espécies, etc. Que eu fui e meio que expus uma forma de argumento teleológico do mal, demonstrando que talvez se tivesse realmente uma inteligência por trás dessa projeção, se isso fosse realmente uma projeção e tivesse uma inteligência por trás, essa inteligência provavelmente não seria benévola assim desse jeito, justamente por conta dessas questões, né? Das falhas desse mecanismo, etc., não seria uma inteligência supremamente bondosa, né? Porque esse processo ele é muito cruel, né? Enfim. Aí beleza, você tem um argumento evidencial do mal, a partir da dor de sofrimento, biologicamente úteis e inúteis, né, que o Jeffrey J. Lauder aborda aqui, quem quiser dar uma olhada. Aí beleza, o exemplo do pica-pau, do bico do pica-pau para bicar, né, esse exemplo aqui, ó. Todo fim necessita por si uma intenção anterior, como já foi provado. Aí ó,
eu digo aqui, ó. Na realidade, de acordo com a teoria da evolução, com a seleção natural, podemos concluir que nem sempre esses animais tiveram essas ferramentas naturais, eu cito entre aspas, né, porque não são ferramentas, dadas de primeira mão como você e todos os apologetas e todos os teístas e ateístas, né, tanto teístas como ateístas, né, devem saber, obviamente, que foi necessário que um longo processo de seleção natural, onde muitas espécies foram extintas de forma cruel e com tremenda dor e sofrimento, para que continuassem a sobreviver e serem adaptadas o suficiente para permanecer desta forma. Acho muito forçoso dizer que este processo cruel e impiedoso seja fruto de... Aí beleza, ok, eu fiz uma... Aqui eu expus por completo de uma forma não silogística o argumento teleológico do mal que eu estava tentando expor. Aqui foi tipo a conclusão do que eu já tinha começado aqui, certo? Na metade daqui. E aí citei esse argumento aqui para dar um apoio maior para minha tese. Mas enfim. Aqui ó, chega a ser engraçado você tentando argumentar alguma coisa quando não passa de um mero palpiteiro que sequer compreende os conceitos que o cara está trazendo à tona, né? Que eu falei aqui para esse tal de assassinato desaparecido, que na verdade era o... Acho que era o Shaolin Ateu, cara. Tô achando até meio esquisito, tô até preocupado com esse nome aqui, cara. Sinceramente, fiquei até preocupado com isso aqui, mas eu vou ver depois. Vi teus outros comentários, cara, o nível do teísmo brasileiro me surpreende. Era realmente o Shaolin Ateu que eu me lembro. Mas enfim. Aí ok, aqui entre aspas, não há nada de filosofia da religião, né? Aqui eu tô falando com... Aqui, ó, essa citação aqui... Ó, vocês podem ler aí, se quiser pausar o vídeo. Essa citação aqui é do Murilo Fernandes, tá? Aí, beleza, eu respondi o Murilo Fernandes, que ele disse que isso daqui não se tratava de filosofia da religião e tal. Eu acho que ele não entende as divisões na filosofia direito, cara, porque... E ainda diz que eu não sou tão entendido assim, né? Não tô no nível intelectual tão bom quanto o César, né? Mas esse cara aqui não sabe o que é filosofia da religião pelo jeito, a distinção, né? Mas enfim. Meu amigo... Seu argumento lida com a demonstração da existência de uma identidade pela via do raciocínio lógico, por mais que não fosse a intenção inicial do Aquino, evidentemente que necessariamente acaba caindo em filosofia da religião, o que o parceirinho aí, Vinícius César, não entendeu. É que filosofia da religião não necessariamente acarreta em filosofia religiosa. Mesmo sendo o caso do Aquino, onde ele tinha a intenção de obter respostas referentes aos aspectos metafísicos da realidade, ou seja, obter conhecimento de aspectos fundamentais da realidade, o raciocínio dele acarretou em uma conclusão lógica de algo que aparentemente seria análogo ao Deus bíblico religioso. Ela pode lidar com argumentos que cheguem em uma conclusão totalmente oposta, onde implicaria, por exemplo, em um arcabouço metafísico naturalista, ao invés de um sobrenaturalista, tal como o do Aquino. Né? Aqui eu mostro que, tipo, mano... Eu mostro que, tipo... Poderia, né, chegar a um arcabouço metafísico naturalista. Numa certa linha de raciocínio. Né? Não esse raciocínio do Aquino, mas em outro tipo de raciocínio. E isso ainda seria uma forma de filosofia da religião. Seria uma discussão racional dos princípios, né? Das questões religiosas, a respeito das questões religiosas e tal. Né? E coisa que o Vinícius César faz no canal dele também, como eu já apontei. Enfim, aí beleza. A minha refutação é com relação à sua argumentação, que eu tinha marcado outro cara sem querer, né? A sua argumentação, mas acabei marcando outro cara sem querer. De qualquer forma, dizer que é impossível ser ateu e racional ao mesmo tempo é ser tremendamente audacioso e arrogante, né? Eu não disse arrogante, mas é audacioso e arrogante. Aí beleza, vai e vem. Aí beleza, aí vem aqui, ó. Vai e vem. Criaturas de seu tipo aparecem. Se envolvem em uma linguagem pseudocientífica, presta atenção, e pseudofilosófica, mas no fim das contas não passam de idiotas. E você não é uma exceção. Tu transparece ser um filodoxo logo de cara. Tu se blinda por trás de engodos científicos e filosóficos. E sem um argumento de autoridade, teus comentários simplesmente não existiriam. Chega a dar nojo. Já não sei se é a vontade de vomitar é maior da de rir infinitamente de sua cara. Olha a arrogância do cara, velho. Olha a arrogância do cara. Olha a arrogância do cara. Olha o nível do cara. Ele diz que eu uso linguagem pseudocientífica e pseudofilosófica. Não fica vendo. Esse cara aqui provavelmente é um dos seguidores do Douglas Souza lá do Distributista Cristão, tá? Provavelmente é por isso que esse é o nível dessa porra aqui, ó, desse cara aqui, beleza? Provavelmente é do nível desses apologeta aí desonesto. Mas enfim, aí beleza, ó, nem tive inicialmente a vontade de me esforçar para te responder de tão ridículo teu comentário. Mas alguém poderia se enganar com essa sua mentira.
então que seja, darei-lhe uma aula. Vamos lá, vamos ver que aula que ele vai dar. Mas não será grátis, pelo menos terei que expor quão burro tu és. Mas ainda assim é uma caridade. Primeira, olha lá. Primeira, ó. Tu tem que entender que na minha discussão com outro meliante eu tinha como pressuposto que ele tinha noção mínima das 5 vias. Por isso não justifiquei totalmente minhas premissas, pois já foi nas 5 vias e no texto do autor do comentário, admito que foi preguiçoso. Mas já que tu tentou me refutar, se prepare pra sua. Olha só, ele se prepare pra sua. O cara é muito confiante, velho. O cara é muito confiante. O cara tem um ego lá na puta que pariu, né? Mas vamos lá, vamos ver a refutação do cara. Vamos lá. Primeiro ponto, do paradoxo da pedra, ou da onipotência. Aí ele vem aqui, né? Certo. Aí beleza, ó, se portar como conhecedor, entre aspas, de filosofia e teologia e apelar para o paradoxo da pedra como argumento cabal da refutação da onipotência divina e ainda por cima se portar como conhecedor de São Tomás é uma prova escancarada de sua burrice tremenda e risível. Primeiro porque Santo Tomás refuta com destreza e precisão essa aberração lógica e nem precisa ir muito longe para saber disso. Ainda mais para você, senhora, refutei São Tomás de Aquino. Né? Aí ele faz a referência aqui, ó, a questão 25 do artigo 3, né, da Suma Teológica, enfim. Mas, tipo, o cara é cheio de preconceito, né, ele não me conhece, cheio de preconceito, não sabe do que eu li, deixei de ler, o que eu vi, eu deixei de ver. Se julga o mais fodão de todos. E ainda por cima ele não entende. Ele não entende que uma das versões do paradoxo que eu citei é uma versão que nunca poderia ter sido sequer abordada por São Tomás de Aquino, justamente porque é algo que foi além da época dele. Foi algo posterior, uma formulação posterior. Como é que o Tomás de Aquino ia saber de uma formulação do paradoxo lá pra frente? Que ia ser formulado lá pra frente. Então esse cara aqui é tão burro que ele não percebe que Tomás de Aquino não poderia ter refutado uma das formulações que eu expus, que é aquela das indexicais. Mas enfim, eu vou explicar aqui. Eu vou demonstrar aqui pra vocês a ignorância desse cara. Aí beleza. E segundo, cabe ainda mais um sofismo teu. Tu afirma que a definição mais senso comum de onipotência é a de Descartes, sendo que essa é a mais minoritária. Além de não ser defendida por nenhum teólogo sério, tu diz que essa é a mais comum por conveniência. Ou tu é burro, ou tu sabe que para sustentar esse seu castelo de cartas, chamado ateísmo, tu tem que apelar para a mentira. Ambos são comuns vindo dessa biltre ateia. Agora refutação. Olha só porque tem esse cara. Deus pode fazer uma pedra que ele não possa levantar? Dessa forma, teríamos duas opções possíveis. Não, então ele não seria onipotente, pois ele tem uma limitação de fazer a pedra. Sim, então ele não seria onipotente, pois ele tem uma limitação de levantar a pedra que ele criou. Bom, essa aqui é a formulação original do paradoxo, tá, galera? Então, tipo assim, você vê como o cara não tá entendendo nada que eu tô falando. Eu falei de várias formulações possíveis. Uma delas é a que eu citei, que ele não endereçou, tá? Ele não deve nem conhecer, pelo que eu vi aqui. Mas enfim. Aí beleza, aí ele, bom, como refutar o argumento? Logo de início temos que ir observar se a pedra pode ou não ser criada. Para que ela possa ser criada, ela não pode ser logicamente incoerente, pois se algo é logicamente incoerente, então, na verdade, o problema desse objeto existir está no próprio objeto. Ele não pode existir. Dessa forma, a não criação desse objeto não é uma limitação dos poderes de Deus, pois o problema é no objeto em questão. Aqui ele está respondendo a primeira formulação, que é essa aqui, cara, que não leva em consideração a questão dos indexicais, é uma formulação mais geral. Contra uma definição específica de onipotência, né, que é efetiva contra uma definição específica de onipotência, que seria aquela do Descartes, né, que, aliás, é a que eu advogo como a maioritária, tida como maioritária pelos teístas, tá? E não só pelos acadêmicos, mas pela população em geral, pelas pessoas em geral, ok? Então aqui você já vê como é que o cara já erra logo de cara, né? O cara não entende muito bem as questões que estão sendo abordadas. Mas enfim, aí beleza, ele continua. Por exemplo, Deus pode criar um quadrado com 3 vértices. Não, ele não pode, porque o quadrado tem, por definição, 4 vértices. Portanto, a limitação não está na capacidade de Deus em criar o objeto, mas sim no próprio objeto, que é logicamente impossível. A não criação do quadrado de 3 vértices não representa uma limitação de Deus e por isso não é uma forma de demonstrar que ele não é onipotente, ou que a onipotência é ilógica. Deve-se avaliar onde está a limitação de tal criação, no objeto ou no ser onipotente. No caso do quadrado, é no objeto.
Dessa forma, para avaliarmos o argumento acima, temos que pensar se a pedra que Deus não pode levantar é algo logicamente consistente. Logo percebemos que não é, pelo seguinte raciocínio. Deus é onipotente, ou seja, ele pode criar ou levantar qualquer objeto. A pedra não pode ser levantada por um ser onipotente, porém, um ser onipotente pode levantar qualquer coisa. Portanto, uma pedra que não pode ser levantada por um ser onipotente não pode existir por ser ilógica. Ok, tudo bem. Ele endereçou aqui novamente a formulação original do paradoxo. Ok. Isso serve para a pedra ou para qualquer outro objeto que não possa ser levantado por um ser onipotente. Por definição, um ser onipotente pode levantar qualquer coisa, portanto, qualquer coisa que não puder ser levantada por Deus ou qualquer outra suposição de ser onipotente é ilógica e, portanto, não pode existir por uma limitação do próprio objeto e não acho que ele quer dizer pode existir não pode existir no próprio objeto não do ser onipotente não oferecendo risco algum à onipotência. Ok, aqui, refutação padrão que o Tomás mesmo deu, só que não é isso que eu tô falando, cara. Esse cara aqui mano, não é isso que eu tô falando, cara. Não é isso que eu tô falando, o cara não leu nada. Mas enfim, ele tá tão na ânsia de refutar eu, né, de me refutar, que ele não percebe. Vamos pra conclusão. Conclusão, basta mostrar que a pedra... Impossível, não. Outra maneira de refutar é pela onisciência. Aí aqui ele começa a fazer umas gororoba que eu falo, puta que pariu, velho. O que você tá fazendo, velho? Mas tudo bem. A onisciência, ou seja, Deus sabe tudo e se ele mesmo criar, é lógico que ele sabe como destruir. Isto é uma mera questão de lógica e não de onipotência de Deus, ou seja, Deus teria que negar-se ou enganar-se a si mesmo, fazendo de conta que não saberia como destruir, o que é impossível sem lógica. Mas isso aqui foge do ponto, cara. Isso aqui não contribui ao ponto, isso aqui na verdade foge do ponto. Porque o que está sendo discutido é se essa coisa pode ou não ser criada, e se ela pode ser criada e Deus não consegue criar, aliás, que Deus poderia ou não levantar, mas se ela não pode nem sequer ser criada para ser, não pode nem sequer ser levantada para esse ser que supostamente seria onipotente e levantaria qualquer coisa, então ele não seria, então a onipotência seria algo totalmente contraditório em si mesmo, né? E aqui é a questão que eu vou abordar mais à frente, o porquê disso, né? Essa tarefa de criar uma pedra tão grande que Deus não possa levantar, não é exatamente logicamente contraditória. E isso é demonstrado por uma nova formulação do paradoxo da pedra, que é em termos de indexicais essenciais, que é justamente aquilo que eu citei, que ele não abordou porque ele não sabe o que é. Ele não sabe o que é. Ele não leu. Ele não sabe o que é. Quer dizer, é um legítimo... esse sim é um legítimo palpiteiro. Mas ok, tudo bem. Vamos lá. Outra maneira de refutar pela ciência, tá? Aí, ó, no máximo que Deus decidiria ao criar algo assim é ele não querer que ninguém a destrua, inclusive ele mesmo, pois o saber como destruir estaria sempre presente na sua questão proposta, tá? Mas ok. Aí, contra-argumentos. Pela onisciência divina, é claro que Deus saberia como destruir a pedra, mas pela onipotência ele teria que ter condições de poder não destruir para então provar ser realmente onipotente. 2. Seria impossível Deus negar que não saberia como destruir a pedra pela onisciência, mas isso teria que ser possível destruir a pedra pela onipotência. Como você vê, temos aqui duas faculdades divinas. Tá. Se opõe a ele mesmo, Deus pode criar a pedra que não possa destruir ou não tem todo o poder. Mas se criar a pedra nessas condições, provará que não tem todo o poder. Conclusão do contra-argumento dos ateus. Portanto, o paradoxo proposto faz todo sentido e não fere... Réplica contra a argumentação. Imagine Deus acabando de criar tudo. Tá. Isso aqui é um verdadeiro lenga-lenga. Isso aqui é o que o Vinícius César chama de empulhação, tá? Isso é uma empulhação, porque ele tá abordando coisas que não faz o menor sentido ser abordado aqui para a finalidade da argumentação, tá? Então isso aqui é literalmente um exemplo do que o Vinícius César chama de empulhação, né? Isso aqui é uma verdadeira empulhação, porque ele está fugindo dos pontos, né? Em certas questões aqui. Aí, beleza. Aí aqui ele fala um pouco sobre a metafísica aristotélica e tal. E aqui até aqui, ok. Aí aqui, beleza, aí ele cita mais algumas coisas aqui sobre questão teleológica e tal. Aí ele faz, mas por caridade, compaixão, deixa de mais refutações. Tu é débil, fracamente, provavelmente significado da quinta vinda, né? Cometeu o erro de dizer que a extrapolação do conceito da universo é errônea, sendo assim explica. Dorian é seu fim. Aqui ele fica só afirmando uma porcaria teológica, certo? Como se tivesse uma finalidade última para tudo. Sendo que ele nem endereçou meu argumento teológico do mal, né? Já que ele acredita em tal finalidade, né? Eu demonstrei que a finalidade poderia muito bem ser malévola por trás, mas enfim.
Ai, caramba, Zeus. peraí. Eu não vejo que isso refuta essa minha teoria, entendeu? Por que eu não posso encaixar esses deuses aqui? O Peraí. caos, Acabei clicando aqui sem querer, pessoal. Vamos voltar aqui. Ai. Aqui. Vamos lá. Agora eu vou mostrar pra vocês a minha resposta. Depois que eu mostrar essa resposta, eu vou finalizar por aqui, porque o vídeo já tá muito grande. Enfim, pessoal, eu vou terminar por aqui mesmo, porque a minha resposta, praticamente as coisas que eu fui rebatendo ali, tem a ver com capítulos que eu vou abordar no livro do Michael Martin, ok? Então eu vou finalizando por aqui, senão o vídeo vai ficar muito extenso. Quem quiser ver, dá uma procurada lá. Dá uma procurada lá que tem as minhas abordagens e tal. Vocês podem dar uma olhada lá na argumentação, certo? Beleza. Mas é isso aí. Enfim, é isso aí mesmo, pessoal. E. Enfim. Vou terminando por aqui, ok? Bom, vocês viram, né, o nível dos caras, né? Os apologetas é complicado, cara. Mas enfim, nós vamos combater isso aqui nesse canal, beleza? Falou aí pra vocês, uma boa noite aí, pra quem estiver assistindo à noite. E até aí, e uma boa semana aí pra vocês aí. Até logo.